E aí, tudo bem? Então, bem-vindo a mais uma conversa. Eu quero conversar com você sobre como evitar o sofrimento e a chave da cura. Então, o objetivo é como podemos evitar o sofrimento e aprender a lidar com os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, que nós enfrentamos na vida. Está claro, é óbvio que por causa do mundo, por causa da natureza pecaminosa, adâmica que nós herdamos, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Eu ouso dizer que nós fomos programados, projetados para sofrer depois da queda do homem, depois do pecado do homem. E o grande desafio nosso nessa vida é como evitar os problemas. E para isso, Deus, Ele mesmo, na pessoa de Jesus, nos deu ferramentas, recursos para que possamos aprender a lidar tanto com os problemas desse mundo, tanto com os problemas da nossa carne. Por isso, a nossa conversa ele tem como objetivo nos ajudar a entender a raiz do sofrimento e ter a chave para a cura. Como a gente pode realmente aprender a lidar com o problema. Bem, eu quero começar com alguns questionamentos para sua reflexão. A pergunta é: por que algumas pessoas sofrem e outras não? Você já percebeu que algumas pessoas passam por sofrimento? O que acontece? Elas saem muito mais fortes do que como entraram. Porém, outras pessoas, elas passam pelo sofrimento e elas continuam se afundando cada vez mais no sofrimento. Uma outra reflexão que eu quero trazer para você. Se Deus nos criou para a vida abundante, por que tantos cristãos ainda vivem inseguros, emocionalmente aprisionados e doentes? Porque, tendo mesmo Deus, mesma fé, mesmo Salvador, acesso à mesma igreja, à mesma Bíblia, alguns vencem e outros não, continuam sofrendo. Você já parou para refletir sobre esse assunto? Será que existe uma resposta plausível para esses questionamentos? Qual é a diferença entre essas pessoas, entre aquelas pessoas que superam, que crescem, que vencem na vida e com aquelas pessoas que se afundam e que vivem presos num ciclo destrutivo de sofrimento? Qual é a diferença entre essas pessoas? Bem, eu quero que você preste bastante atenção, porque a partir dali eu espero que a nossa conversa comece a ser mais prática, para trazer clareza, de forma que a gente possa sair dessa conversa, você e eu, ao terminarmos essa conversa, a gente já tenha sabedoria para evitar sofrimento, para colocar coisas na prática. E o objetivo da nossa conversa é exatamente isso, ser mais prático, mais direto, mais objetivo possível. A diferença entre essas pessoas está naquilo que governam a vida dessas pessoas sem que elas percebem. E para entender isso, nós precisamos conversar sobre a lei da mente. E quando eu estou falando sobre a lei da mente, eu quero que você entenda que eu estou falando sobre como a sua realidade é criada, como a realidade da sua vida é criada. Por que você tem a vida que você tem hoje? Por que nós temos o resultado que nós temos hoje? À medida que eu me mergulho nas escrituras, no estudo sobre o funcionamento da mente humana, do comportamento humano, do desenvolvimento humano, eu comecei a perceber por que eu tenho resultados que eu tenho hoje, por que eu faço as escolhas que eu faço hoje. E essa conversa de hoje, ela vai te ajudar exatamente a enxergar essa realidade. Para isso, nós precisamos entender a lei da mente, como a realidade é criada em você, como a sua realidade é criada, certo? A Bíblia tem um versículo que é muito importante. Na verdade, todos os textos da Bíblia são importantes. Mas tem um versículo na Bíblia que eu quero compartilhar com você para te ajudar a entender essa verdade. Está em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Ele diz assim: assim como o homem se imagina na sua alma, ou como ele se vê na sua alma, assim ele é. Ou seja, como está a sua alma, assim será a sua vida. Isso é fato, não tem como mudar. Como está o seu coração, como está realmente o comando, o controle lá dentro da sua vida, assim será a sua vida no dia a dia. E quando a Bíblia fala da alma, você precisa entender que ele está falando exatamente do centro do comando, da nossa vontade.
A Bíblia usa a palavra alma ou coração para falar desse centro do comando. E a ciência, ele chama isso de sistema límbico, que é exatamente formas diferentes de falar da mesma coisa. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Guarda esse princípio que é fundamental para entender sobre o funcionamento da nossa mente. Preste atenção, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você experimenta na sua vida, ele é gravado no seu subconsciente. Quando estamos a falar de mente, a gente tem a mente consciente e a gente tem mente subconsciente ou inconsciente. Mas eu quero usar essa palavra de sub, que está na profundidade, a camada mais profunda da nossa memória, da nossa mente, certo? Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você experimenta, ela não fica armazenada, gravada na sua mente consciente. Ela fica gravada na sua mente subconsciente. Existe uma camada mais profunda da sua memória que nós chamamos de mente subconsciente. Você vai entender isso já. E sem perceber, o que foi gravado na sua mente subconsciente, ele é que governa as suas emoções, ele é que realmente faz você tomar decisões, fazer as escolhas que você faz, ou seja, o resultado da sua vida depende daquilo que está gravado na sua mente subconsciente e não naquilo que está na sua mente consciente. Aqui eu quero trazer alguns exemplos muito simples para tornar essa conversa mais objetiva possível. Eu quero que você pense na sua vida da seguinte forma. Pense agora como um jardineiro, certo? E a sua vida como jardim. Então você é um jardineiro, sua vida é um jardim e o ambiente que você vai experimentando dia a dia, você recebe sementes, que é o que você está ouvindo, que é o que você está vendo, que é o que você está experimentando no dia a dia. Tudo isso são sementes. Essa semente, elas estão sendo plantadas no seu coração. Presta bastante atenção nisso. Você já percebeu, certamente, que muitas vezes você tem algumas atitudes que você mal espera que podia acontecer. Você certamente já teve aquela reação de apóstolo Paulo quando ele disse que miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Ou seja, o que o apóstolo Paulo estava tendo? Essa luta de querer viver de uma maneira, mas perceber que as suas atitudes, as suas reações, a realidade é totalmente diferente. Porque o que está governando a vida de Paulo não é o que ele sabe conscientemente, mas é tudo que foi semeado no coração dele. A nossa vida é um jardim muito fértil. Se você se expor a um ambiente tóxico, onde tem palavras pesadas, um ambiente pesado, onde as pessoas só pensam de forma negativa, isso está sendo semeado dentro de você. E isso é o que você vai ter dentro de você. Lembra que Jesus disse que de coração o homem vai tirar do seu bom tesouro coisas boas? Então é o que está gravado, é o que está semeado ali que vai governar a sua vida. Se a sua vida é como um jardim, e se você é o jardineiro, e o ambiente que você coloca são as sementes, através do que você vê, através do que você ouve, através do que você experimenta, vai gravar no seu subconsciente e vai gerar o resultado que você tem, então preste bastante atenção. Não é aquilo que você sabe ou acredita conscientemente que está moldando a sua vida até então, mas sim são verdades mais profundas que estão gravadas e que você carrega na sua mente. E isso acontece de seguinte forma: o que você ouve e acredita, isso transforma em pensamento. Aquilo que você pensa vai gerar os seus sentimentos. E os seus sentimentos, elas vão transformar nas suas emoções, no seu estado de humor. Alegria, tristeza. E esse estado do humor é que vai moldar a sua experiência de vida. Se você está triste, você não tem ânimo. Se você está triste, você desiste de fazer as coisas. Se você é uma pessoa insegura, você nunca consegue fazer uma coisa. Por quê? Porque a sua vida é moldada exatamente pelas suas emoções. Você está compreendendo? Então a sua realidade, ela é moldada assim. A crença, aquilo que você acredita, ela produz pensamentos. Os pensamentos, elas geram sentimento. Os sentimentos, elas geram emoções. E as emoções, elas refletem nas suas escolhas. E as suas escolhas são os resultados que você tem
na sua vida. Eu quero trazer um exemplo agora muito bem realístico para você. Preste atenção nesse exemplo aqui. Olha só, nós somos cristãos e você sabe que todos os cristãos acreditam em Deus e sabem que Deus os ama. Mas ao mesmo tempo eles sofrem de baixa autoestima, de sentimento de rejeição, doenças emocionais e de abandono. Por que você acha que isso acontece? Eu falei para você que não são verdades que você acredita conscientemente, que molda, que governa a sua vida, mas são aquelas que foram gravadas no seu subconsciente. Elas é que governam a sua vida. E aí eu trouxe aquele exemplo para você. Muitos cristãos acreditam em Deus, sabem que Deus os ama, mas vivem uma vida, como eu já te falei, dominado por sentimento de baixa autoestima, rejeição, doenças emocionais e por aí fora. Vivem preso a um ciclo destrutivo. Isso você sabe. Se você tem uma igreja, a maioria ali são pessoas problemáticas. Por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque apesar de conhecer a verdade sobre Deus, sobre o amor de Deus, elas foram moldadas desde a infância por palavras que geraram um sentimento de rejeição, de medo, traumas, de mentiras. Muitas mentiras foram plantadas. Então, dentro do coração dessas pessoas. Sabem que são amadas, mas qual é o problema? Não conseguem sentir amadas. Eu atendo muitas pessoas que falam, não, às vezes eu sinto que Deus não me ama. E eu pergunto, mas você acredita que Ele te ama? Eu acredito. Observa, a verdade está ali, mas o sentimento que está moldando a vida dela, que ela não é amada, porque isso está gravado lá na sua mente subconsciente, através das experiências de sofrimento, experiências negativas que ela viveu. Essa verdade está gravada na mente dela, ao ponto de que isso não está deixando essa luz de Deus fazer raiz no coração dessa pessoa. Então, ela tem problemas e vai ter problema. Ou seja, ele tem conhecimento, ele tem verdades na vida dele, mas o que governa a vida dele são sementes que foram plantadas na infância, que agora está moldando e trazendo o resultado para a vida dele. Por causa do pecado e por causa da nossa criação e por causa da nossa natureza, nós fomos programados para sofrimento. E esta será a sua realidade. É preciso ter consciência disso. A primeira coisa, na sua mente você carrega crenças como: eu não sou bom o suficiente. Quantas vezes, diante de algum desafio, mesmo sabendo que eu sei muito bem, eu estudei, eu entendo daquilo ali, mas eu ainda me sinto muitas vezes assim, cara, eu acho que eu não vou dar certo fazendo isso. Insegurança. Por quê? Porque essa semente foi plantada através do que eu vi, através do que eu ouvi e através das experiências da minha vida. Quantas vezes as pessoas disseram para você que você não consegue? Quantas vezes, quando as pessoas não disseram isso, você lá no fundo, disse isso para você? Cara, eu não vou dar conta. Cara, eu não consigo. Esse tipo de pensamento, ele está gravado e ele sempre gera o quê? Bloqueio. Quantas vezes você sentiu não merecedor do amor de Deus? Quantas vezes você sentiu que você não merece sucesso? Preste atenção. Essa será a sua experiência, independentemente do que você acredita. A sua vida vai ser uma vida marcada por baixa autoestima, por sentimento de rejeição, por não merecimento, insegurança. Essa será a sua realidade. Então entenda uma coisa. A casa onde você mora, a pessoa com quem você casou, as amizades que você tem, as escolhas que você fez até hoje, é exatamente por conta das sementes plantadas dentro de você que molda a sua vida. O resultado que você tem hoje é justo por conta da semente que está dentro de você. Então, você pode declarar versículos positivos, você pode fazer meditação, você pode orar. Se a sua mente foi programada para escassez, você continuará vivendo em escassez. Você vai continuar vivendo num ciclo de sofrimento. Mesmo orando, mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo falando palavras positivas, você vai continuar vivendo preso ao ciclo de sofrimento. Por isso que muitas pessoas não superam depressão e, pelo contrário, só se afundam.
vivem presos em ansiedade, não conseguem superar. Por quê? Por causa do que está plantado dentro de você. Talvez você me pergunta, Samuel, como transformar essa realidade? E essa é uma boa pergunta. E é disso que eu quero te ajudar a compreender agora. A boa notícia é que, assim como sua mente foi programada para sofrimento, por causa desse mundo e por causa dessa natureza pecaminosa, por causa da sua experiência, tanto daquilo que você viu, tanto daquilo que você ouviu, quanto daquilo que você experimentou na sua vida, a boa notícia é que ela pode ser reprogramada para a libertação. Quando você aprender a renovar a sua mente conforme a palavra de Deus, tudo muda. E isso só é possível quando você aprender a renovar a sua mente conforme a palavra de Deus. E aí sim, tudo muda. 3 coisas vão acontecer quando você aprende a renovar a sua mente, a reprogramar a sua mente. Primeira coisa que acontece, nós vamos alinhar a nossa crença à verdade de Deus. A verdade que vai ficar gravada na sua mente subconsciente, são verdades vindas de Deus, porque você não apenas acredita, mas agora, através da reprogramação mental, isso foi gravado na sua mente. A segunda coisa que vai acontecer automático quando você aprende a alinhar as suas crenças com a verdade de Deus é exatamente silenciar as mentiras que estão governando a sua vida. E a terceira coisa que vai acontecer, que é muito importante, você sai desse ciclo destrutivo de sabotação, de procrastinação, e você entra no estado agora de plenitude, de transformação e de vida abundante. E esse é o poder da terapia cristã, porque na terapia cristã nós não somente falamos sobre fé, nós ensinamos você em como reprogramar a sua mente, alinhar a sua vida ao que Deus realmente tem e diz sobre você. Então nós entendemos que a fé nos liberta porque ela nos conecta com aquele que é todo-poderoso e que pode mudar toda a realidade. A ciência, o conhecimento, ela estrutura a sua vida para que a pessoa continue livre. Então, preste atenção, as verdades gravadas mais profundas na sua mente, isso é que nos mantém presos em comportamento de autossabotagem, tornando a nossa vida cada vez mais difícil. Então, a necessidade de reprogramarmos a nossa mente é fundamental. Bem, espero que a nossa conversa fez sentido para você. Deixa o seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até a próxima conversa.